Então, Jesus diz, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o que vai acontecer para todo lado, dizendo, olha, não fique olhando para cima, ele não vem do céu. Ele não vem do céu. Ele está lá no meu bairro. Ou ele é um pastor cheio de curas divinas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ou ele é um padre poderoso, carismático. Ou ele é um rabino cheio de miraculosidades e de paranormalidades e de sinais assombrosos. Venham comigo que eu vou apresentar a vocês o Cristo. Jesus diz, então, nesse tempo do vazio, após ou durante a tribulação, meu Deus, vai ser uma inflação de Cristos. Em toda a terra e para todo lado, especialmente nos ambientes que têm essa expectativa messiânica, a saber, o cristianismo, que é em número infinitamente maior do que o judaísmo, no judaísmo, onde se aguarda o Messias judeu, e o terceiro templo lá, destruindo as mesquitas da esplanada do templo, e o Messias que vem junto com Mohammed, ou junto com o 13º imã, dependendo da linha escatológica do Islã. Se for na linha xiita, ele vem junto com o 13º imã, Jesus vem. Se for numa outra linha, ele vem junto com o profeta Mohammed. Mas haverá tantas indicações de chegou, é o nosso Messias. Gente correndo alucinada para todo lado. Será que a solução é essa? Meu Deus, vai ser um tempo de sanatório universal, planetário, cósmico, terráqueo, de doideiras indizíveis. Falsos cristos, falsos profetas. Milhares de pessoas anunciando previsões, predições, maldições, querendo instigar calamidades, sempre naquela perspectiva de que quanto pior, melhor. Vai chegar uma hora em que vai ficar tão ruim que Cristo mesmo vem para nos salvar. Então deixa ficar horroroso para ver se ele se comove e volta. E enquanto isso, falsos cristos e falsos profetas, que sempre estiveram presentes de Jesus para cá e aumentam à medida em que a gente vai chegando nesse contorcionismo da gravidez histórica. Jesus comparou a uma mulher a gravidez da história que está para dar à luz a um filho. Lá no Apocalipse, essa mulher que está grávida do filho do homem, que vai pari-lo para a humanidade, está em dores de parto. A história vai crescendo em dores, até o parimento definitivo da graça de Deus no Cristo eterno, que não vai aparecer no fundo do seu quintal. Falsos profetas operando grandes sinais. Não são essas bobagens aí do R.R. Soares. Tende a perninha, meu filho, levanta a costinha para lá e para cá. Essas palhaçadas que qualquer sugestão realiza, não. Vão ser sinais extraordinários. É gente com um cotoquinho de braço aqui que vai estender e vai surgir um braço inteiro, sem ser mecânico ou biônico, concreto e de carne, e todo mundo... ressurreições, milagres os mais variados. E vocês que são as criaturas mais impressionadas, que não seguem o que Jesus ensinou no Evangelho, mas ao contrário, buscam sinais, prodígios e maravilhas, e é a isso que vocês se entregam louca e cegamente. Porque ao invés de obedecerem o Evangelho, vocês procuram sinais, que foi o que Jesus denunciou o tempo todo. Vocês me procuram não por causa da palavra, mas porque vocês querem milagres, sinais, comida de graça, cura de graça, socorro de graça, mas vocês não querem obedecer o Evangelho. Então, vocês vão ser entregues, como diz o apóstolo Paulo, ao espírito da mentira para darem crédito à mentira, já que não quiseram dar crédito à verdade, é o que Paulo diz. É o que Paulo diz, é o que vai acontecer. E já acontece, só vai ficar infinitamente pior. Vão fazer isso para enganar.
Se possível, outra vez aparece a palavra eleitos, que são esses caras do melhor coração, da melhor intenção, da maior entrega, do maior desejo de obediência, da melhor lucidez, mas vão ficar diante de coisas tão extraordinariamente espetaculosas que duvidarão. Será que de fato eu não entendi mal o que Jesus falou? Será que o Jesus que nos veio não é esse aqui que apareceu no deserto, ou no fundo do quintal, ou numa montanha, que ensina coisas diferentes daquelas que o Jesus do Evangelho ensinou, mas eu não posso negar as ressurreições, os milagres, a fenomenologia aterradora. E aí Jesus diz, eles vão fazer isso e vai ser tão forte, tão poderoso, tão esmagador, tão acachapante, que até os eleitos, até esses que têm a âncora da graça, correrão risco de serem balançados nas suas convicções de tão tenebrosamente enganador e perverso e diabólico e ilusivo que se manifestará a miragem desse engano nesse tempo, nesse aeon, nesse momento da história humana, que a gente não sabe quanto tempo durará. Não são 7 anos nem 3 anos e meio, como o pessoal que lê Daniel no capítulo 9 quer fazer você crer. Eu conheço muito bem Daniel capítulo 9, tem até um livro escrito onde tem um capítulo inteiro, minucioso sobre Daniel capítulo 9, com contas, com cálculos, com tudo. Eu conheço o que está sendo dito, o que está dito ali. E não é o que Jesus está falando aqui. Mas se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam o tamanho da dissimulação do engano e da malignidade vestida de anjo de luz, de ser celestial, anunciando um outro evangelho, com graça, com doçura, com sorriso, com olhar angelical, um outro evangelho, sem Cristo, sem cruz, sem ressurreição, um outro evangelho, cheio de miraculosidades, sem conversão ao Cristo do Calvário e da ressurreição dos mortos. Ao contrário, com a mais sutil, doce, gentil e bondosa negação de Jesus, dizendo ele foi útil, ele teve o tempo dele, mas agora chegou a minha hora, que sou o Messias desse tempo e dessa hora para realizar com poderes indizíveis macromilagres cósmico-universais que vão impressionar a humanidade inteira. Muitos, e particularmente alguns deles, ou um deles, ou o homem da iniquidade, que vai ser o Senhor do sistema global planetário da iniquidade. Vede, diz Jesus, que eu vos tenho predito. Vede, que vô-lo tenho predito, eu tenho dito a vocês, isso não é um negócio que vai pegar ninguém de surpresa. Não é por falta de advertência. Você não vai poder dizer que não sabia. Você aqui, não vai. Você aqui, não vai. Você aqui, não vai. Não vai poder dizer que não sabia. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto de Mojave, ou do Saara, ou apareceu no deserto do Atacama, com poderes indizíveis, Jesus diz, não saiais atrás deles. Não se movam. Não é. Se vocês forem, vocês já estarão andando na direção da adesão à mentira. Não vão, não creiam, não saiam, nem olhem. Não é. Ou se vos disserem, ei-lo no interior da casa, na casa de um grande profeta, ou na igreja consagrada, ou no lugar onde estão acontecendo tantos avivamentos, ele se manifestou lá. Corramos todos para algum lugar, para algum
Vaticano da miraculosidade divina em algum lugar da terra. Jesus disse: não vão, não acrediteis. Não acrediteis, porque se vocês acreditarem, já é fracasso absoluto. Como eu vejo, há muitos anos o pessoal acreditando em tudo que dizem. Já são pessoas que vão fracassando na fé e depois perdem a fé e depois se tornam cínicas e algumas se tornam até irrecuperáveis para a pureza e para a genuinidade da fé. Tamanha foram as frustrações que provaram antes disso ser grotesco, como será grotesco. Tudo que a gente teve até aqui ainda é prenúncio tolo do que virá. Porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o Oriente está aqui. O Ocidente está aqui, nas minhas costas. O sol se põe lá, no Ocidente. Nasce aqui, no Oriente. Assim como o sol que nasce no Oriente e se bota no Ocidente, percorre todo o seu caminho. Assim como o relâmpago que cruza do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não será escondida num cantinho, num lugar, não vai aparecer no templo do Monte Carmelo, lá dos Bahá'í, não, nem em Meca, nem no Muro das Lamentações, nem na maior igreja cristã do mundo, não, em lugar nenhum desses. É como o relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Todo olho verá. Como diz o Apocalipse, todo olho. Os povos da terra baterão no peito se lamentando, porque tiveram todas as oportunidades e fecharam os ouvidos, os olhos, a compreensão, o entendimento. Não quiseram ver, nem ouvir, nem entender. Assim, sem equívocos, sem enganos, será a vinda do Filho do Homem. E aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que isso quer dizer? Que assim como você vê os urubus rodando nos céus onde tem um corpo morto, se tiver uma vaca morta, um cavalo morto, um cachorro morto, uma capivara morta, um corpo humano morto, imediatamente você vê os urubus, os abutres voando em cima. O que Jesus está dizendo com isso? Quando os sinais da putrefação histórica, da aproximação desse tempo e dessa hora, quando o odor putrefato da história humana exalar, vocês vão ver todos esses sinais entrando em estado de simultaneidade convergente, indicando o apodrecimento final e irrecuperável da história e da civilização humana. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O verso 29 prossegue dizendo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, daquele tempo, daquela fase, daquele aeon. A palavra dia usada aqui não significa 24 horas, nem os diazinhos do calendário. É um tempo. Logo em seguida a tribulação daquele tempo, o sol escurecerá. Não é a primeira vez que o sol escurece aqui na face da Terra. Há 65 bilhões de anos, pelo menos, já houve outros escurecimentos. Mas há 65 bilhões de anos, quando caiu o meteoro no Golfo do México, o nome do Golfo é do México e não da América, como que é o Trump, é no Golfo do México, e matou todos os dinossauros planetários e as grandes criaturas planetárias, o Sol se escureceu por muitos e muitos anos e trouxe uma era de gelo, de frio. Foi quando os mamíferos apareceram. Primeiro se refugiaram da radiação nas cavernas, nos bunkers naturais do planeta. Depois foram saindo com o enfraquecimento radioativo e com devagar a volta da entrada do Sol, fazendo fotossíntese e dissolvendo as geleiras e criando alimento, vegetais e frutas e
Os animais começaram a crescer, os mamíferos tinham diminuído, aumentaram quando saíram das cavernas e pegaram sol e caçaram e começaram a comer. É daí dessa eclosão que começam a surgir os mamíferos maiores na face da Terra, com o desaparecimento dos répteis dinossauros que acabaram encolhendo e virando o que a gente conhece hoje, ou até mesmo se tornando os pássaros que a gente identifica, que originalmente muitos deles já foram dinossauros. O sol escurecerá. E a gente já teve vários exemplos de como isso muda o planeta. Por exemplo, houve vários escurecimentos do planeta Terra, com o encobrimento de nuvens, de poluição atmosférica que durou anos ou até séculos. E o planeta inteiro é alterado e a vida nele, e as criaturas dele. Mas para a gente não ficar fazendo uma viagem extensiva nesse sentido, pense, por exemplo, na eclosão do vulcão de Santorini, lá na Grécia. Nos dias do êxodo de Moisés, e que o James Cameron fez um documentário super interessante mostrando datações e correlações exatas, e como foi uma sequência de fenômenos que acabaram sendo deflagrados a partir da explosão do Santorini no Mediterrâneo, que cobriu uma parte inteira da Terra de trevas, de escuridade, com consequências enormes, que acabaram se encadeando fenomenologicamente de maneira perfeita e divinamente perfeita, para causarem as 10 pragas do Êxodo. Mas enquanto isso, o vulcão lá da ilha de Santorini tinha explodido numa catástrofe como poucas vezes houve coisa igual, em se tratando de eclosão vulcânica. De lá para cá houve várias outras na face da Terra, onde durante meses ou durante um ano inteiro o Sol não conseguia entrar na Terra e a existência muda na mesma hora. Começam pragas, pestes, fome, tudo. Basta algum tipo de encobrimento atmosférico, que o planeta é de uma sensibilidade tão grande. É como uma criança que precisa ser tratada no berço, com alimento que não pode faltar. Esse planeta demanda carinhos e gentileza, ele é sensível, ele é vivo, todo interconectado. A história já mostrou em outros momentos que os encobrimentos do Sol produzem catástrofes terráqueas em sequência fenomenológica imediata. E é o que acontecerá logo depois da tribulação daquele tempo, daqueles dias, o sol escurecerá. Sabe Deus por que natureza de fenomenologia ele vai se ocultar das nossas percepções? Não é que o sol, como estrela, vá apagar. É que a penetração de luz dele aqui não vai chegar. E em não chegando, tanto faz. Alterar-se-á toda a vida no planeta Terra. A Lua também não dará sua claridade. Ela dá a claridade do reflexo do Sol. O reflexo vai estar na Lua, mas a luz da Lua não vai penetrar a Terra. A gente vai viver um período de grande escuridade planetária, como se a gente estivesse numa situação pior do que em alguns lugares da Groenlândia ou da Finlândia, ou como se a gente morasse em Reykjavik. Vai ser muito mais longo e contínuo o período de noite ininterrupta. Com as mudanças de humor, com o aumento dos suicídios, com as depressividades, com os pânicos, com os medos, com as fomes, com as pestes, com tudo que simultaneamente vai aparecer como mera ausência da luz do sol e do equilíbrio da luz lunar, nas marés, nos rios, nas criaturas que dependem desse equilíbrio para procriar, com tudo que está interligado, criado na perfeição da harmonia divina, e que vivem também de luz e claridade. As estrelas cairão do firmamento. Claro que não se está falando das estrelas conforme a definição astrofísica,
que a gente foi ganhando do século XIX para cá, onde o nosso Sol é uma estrela pequena de quinta grandeza, onde a gente tem corpos estelares que estão para além até da nossa imaginação conseguir mensurar o tamanho daquelas massas, de tão para além da nossa compreensão que são. Não são estrelas dessa natureza astrofísica que cairão, são corpos celestes. Haverá algum tipo de enfraquecimento na proteção do escudo atmosférico terráqueo. E haverá uma entrada muito maior de corpos celestes, bombardeando regiões distintas do planeta com suas consequências de choque, de radioatividade, de tsunamis, de confusão, de caos, de morte, de alagamentos, de secas, de desordens que estão para além do que a gente jamais conheceu antes e que estão por vir. Porque os poderes de tudo que hoje está em estado de harmonia perfeita, segundo o diapasão divino. A gente habita um universo que obedece um diapasão divino. E tudo se afina por esse diapasão do amor de Deus, por essas frequências, por essas vibrações e por essas irradiações magnéticas, por essas energias todas, por todas as naturezas de raios, por todas as formas de energia, tudo em harmonia. Tudo isso entrará em desarmonia louca. Vai passar a ser como uma daquelas expressões de experimento do John Cage, nos anos 60, 70, em Nova York, quando ele resolveu produzir música ao acaso. Já ouviu falar desse fenômeno? Eu o acompanhei no fim dos anos 60, início dos anos 70, com muito interesse. Música ao acaso, o que era isso? Como ele era, o John Cage, ele era filosoficamente ateu, ele decidiu reunir, se eu não estou enganado, era a Orquestra Sinfônica de Nova York, para fazer música ao acaso. Já que o universo era acaso, era o subproduto do tempo indizivelmente longo, quase infinito, mais as chances do azar e da repetição, da repetição, da repetição, da repetição, da repetição, as quaquilhões de vezes, até que surgiu uma coisa inimaginável, como um cérebro humano surgindo de uma explosão de 2 Boeing, saiu um cérebro humano. Então essa era o argumento daquele ateísmozinho dos anos 60, 70, um negócio pateticamente burro e pobre. Aí o John Cage, tentando ser coerente com a sua filosofia ateia, disse: eu vou fazer agora música ao acaso, significando dizer que ele reuniu a orquestra toda e deu sons, melodias, notas, sequências para cada instrumentista e começou a regê-los conforme cada um quisesse tocar a expressão daquela volição incontrolável que brotasse das suas mentes e corações, sem nenhuma obediência a qualquer melodia, ou harmonia, ou sequência, ou partitura, ou ordem, ou matemática musical. E aí o teatro cheio em Nova York, para ouvir o John Cage, o famoso John Cage, produzir a sua sinfonia de música ao acaso. E foi uma coisa tão horrorosamente feia que antes de chegar ao meio da apresentação, o auditório inteiro ficou em pé e começou a vaiar, vaiar, vaiar. Porque conquanto a maioria da audiência naquele tempo, nos anos 60, se confessasse agnóstica ou ateia, todavia, quando eles ouviram o ateísmo deles na forma daquilo na qual e em relação a qual eles eram mais sensíveis, que era a música, eles não suportaram o ateísmo deles no nível da sensibilidade deles, que era musical. Enquanto era discussão filosófica e eles não eram nem tão argutos para pensar, eles estavam engolindo tudo. Mas na hora que tangeu a sensibilidade mais imediata deles, que era a música, eles se levantaram e vaiaram John Cage, tanto o público quanto a orquestra, que também se levantou e vaiou. É como eu.
que acho que sou filosoficamente sensível e teologicamente sensível e humanamente sensível para essas dimensões abstratas, como aqueles músicos eram sensíveis para a música, eu quando ouço esse discursozinho do John Cage transformado em filosofia do nada ou do nihilo, eu levanto e vaio, porque eu vejo a pateticidade, porque toca nas fímbrias da minha sensibilidade, onde eu sou mais desenvolvido do que a grande maioria dos meus colegas contemporâneos no planeta Terra. E é por isso também que eu tenho tanta condescendência com todo o ateísmo e agnosticismo, porque na maioria das vezes as pessoas não têm nem sensibilidade para discernir aquilo que confessam. Pois bem, haverá esse caos eclodindo de todos os lados, e as estrelas, os corpos celestes, os meteoros e meteoritos, o bombardeio, a confusão terráquea para todos os lados, os tsunamis, os mares em confusão, como diz o Apocalipse, rios sendo envenenados por corpos celestes que carregavam conteúdos minerais venenosíssimos que inviabilizariam o consumo potável de águas no planeta todo, com milhares de pessoas morrendo. O Apocalipse é cada vez mais um texto ecológico, de escatologia ecológico-sistêmica. São mares, rios, fontes, águas, é a natureza morrendo, é a terra expirando, moribunda, só não vê quem não quer e não tem essa sensibilidade. Então, no meio disso tudo, aparecerá, é a parousia, é o aparecimento, é o surgimento. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não vem de exército, nem de casa escura, nem de igreja nenhuma, não vem, não está sentado no templo em Jerusalém, não aparece no Monte das Oliveiras, nem em Meca, nem no Vaticano, nem na Casa Branca, nem no Prayer Breakfast, nem em lugar nenhum desses. Ao contrário, esses serão os lugares mais assustados ao verem que eles não tinham absolutamente nada a ver com aquele que viria e que eles nem sabiam e nem conheciam. Repudiaram o nome, falaram o nome, ou aplaudiram o nome, mas nunca conheceram a pessoa. Como ele mesmo dirá, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas amanhã eu prossigo. Amanhã eu prossigo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É daqui que eu vou prosseguir com você amanhã. Senhor Jesus, permite que esse falar assim, espontâneo, solto, sem notas, sem nada, livre, totalmente existencial, totalmente no momento, no átimo da interação entre o meu ser e o teu espírito. Eu quero pedir que essa palavra chegue à mente e ao coração de muita gente. E que ela cresça à medida em que os anos passem. E que ela chegue em outras línguas, em muitas línguas, em todas as línguas. E ela seja um grito de advertência ainda na terra inteira. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.